Bem, hoje nós temos uma alegria imensa de receber mais uma vez um amigo, um irmão muito querido, um estudioso da doutrina espírita e um palestrante muito leve, né? Que é o nosso querido Valfrido Carvalho. Quem já assistiu o palestra do Valfrido sabe que o que encanta é não apenas a profundidade do conhecimento, mas a forma leve, muitas vezes engraçada, de passar esse conhecimento e de nos tocar, de nos sensibilizar, né, sobre o tema que ele vai trazer. E o tema dele hoje é qualidade da prece. Então vocês vão começando a pensar aí, como é que é a prece que a gente faz, né? Como é que é a prece que eu faço? Tem qualidade ou não tem? O Valfrido vai responder aqui pra gente. Vamos lá, Valfrido. Boa sorte, irmão. Boa noite a todas e a todos. Eu ouvi hoje tanta fala sobre conexão e eu acho que é extremamente pertinente ao tema da noite. Na verdade, o tema de hoje faz parte do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que nós estamos enfatizando ser o último capítulo? Porque o Evangelho é todo um preparo para chegar à prece. Qual é o sentido? Qual é a razão disso? Vocês têm uma ideia? A importância que é um trabalho todo de construção no Evangelho para que a gente possa chegar ao exercício final com a prece, que é a ferramenta maior que vai nos ensinar o propósito de tudo isso. E antes de deixar evidente o propósito, eu estava aqui hoje chegando e me perguntando como esse propósito está vivo em nossas vidas. Eu ouvi o Hugo falar do propósito. Eu não sei se vocês perceberam o propósito quando chegaram. E esse propósito, mais do que nunca, é enfatizado pelos amigos espirituais, por seres iluminados que estão cuidando do reparo planetário, os pleiadianos, que evidenciam fundamentalmente um momento significativo que a humanidade vive por estar extremamente avançada tecnologicamente, mas moralmente ainda não estar preparada para utilizar os recursos que temos para fazer o maior propósito que precisamos aprender, que é o de fazer a verdadeira conexão. Palavrinha tão comum hoje, né? Está conectado? Né? Estou conectado. Conectado com o quê? Às vezes com nada. E é isso que os pleiadianos avisam para todos nós, para nós estarmos extremamente atentos, porque estamos excessivamente ocupados com a utilização de mecanismos, de instrumentações para acreditar que estamos fazendo conexão quando se chega num salão desse e nem sequer olha para a pessoa que está do lado. Não fazemos a menor conexão. Senta na cadeira, mira para frente e olha por lá e diz, nem se atreva a olhar para mim. Mas é que eu queria falar com você, anota meu zap. E aí me manda uma mensagem que eu te respondo. Né? Que parece que essa é a conexão que hoje nós conseguimos fazer. Na juventude, então, aqui quase todo mundo vai dizer assim, eu tenho para mais de 1.000 e tantos amigos. Conheço talvez só 2 dos 1.000 que estão lá. Então que conexão é essa?
Que ilusão é essa que nós precisamos chegar ao mês de dezembro para se conectar com o verdadeiro aniversariante, que é quem? Não é. Ele não nasceu em dezembro. Como é que pode? Então nós estamos extremamente desconectados. E a proposta que os Espíritos nos dão hoje é para que a gente faça a verdadeira conexão. E se ele não nasceu em dezembro, então eu deveria se conectar com ele em que mês? Todos os meses, todos os dias. Porque talvez as depressões que foram colocadas aqui no começo é justamente pela falta da conexão com o divino. Então, se eu estou conectado, eu estou bem. E por isso, o significado da prece. Quando o Cristo e os Espíritos da Luz nos dão a ferramenta para que nós possamos estar bem, fazendo a conexão com o mundo espiritual. Jesus nos ensina, vigiai e quanto tempo? 24 horas por dia. Então eu tenho que estar em oração todo dia, toda hora. Mas não é possível, meu filho. Como é que eu posso estar em oração todo momento? A vida precisa ser uma oração, uma meditação. A questão é saber como eu faço essa conexão. E por isso, a oração, a prece, ela é eminentemente uma meditação. Então você pode estar no estado de prece continuamente. Entretanto, essa conexão precisa ser aprofundada. E para isso, o Cristo dá 3 elementos. O primeiro elemento fundamental que está inserido no próprio Evangelho. Para que você faça uma boa prece, nós vamos dar qualidade. Né? Qualidade, não é quantidade. Eu vou conseguir isso. Eu vou orar isso bem umas 10 vezes. Isso se chama obsessão espiritual. Né? Quero ver se esse desgraçado não me atende, né? Quando muito você recebe uma mensagem, que é uma espiritualidade, diz assim, para de me encher o saco. Né? Porque fica numa obsessão e deixando bem claro nessa prece repetitiva e insistiva várias vezes a qualidade da prece, que é o quê? Eu não acredito. Por isso que eu fico toda hora insistindo. E provavelmente é minha criança fazendo essa prece. Né? Me dá, mãe, me dá. Vai me dar hoje, né? Então, qual é o propósito da sua prece? Eu vi recentemente na internet algo fantástico. Dizia assim, a sua prece é uma lista de supermercado ou uma carta de agradecimento? Né? Então, às vezes, eu preciso entender o propósito da prece. E você, quando faz a prece, em seus pedidos, você espera receber sem que mude nem um pouquinho daquilo que foi pedido? É claro, todo mundo, não. Aí todo mundo assim dentro, ó, claro, né? E nessa conexão, as pessoas querem fazer aquela prece, depois, infelizmente, não pode ver aquele palitinho azul, dizer assim, opa, receberam a mensagem. Provavelmente eu já quero imediatamente um retorno. Ou então, curtir, que é a espiritualidade, opa, curtiu minha prece. Né? Não é assim. Pode ser que os resultados sejam diferentes. Então, para isso, o primeiro momento que o Cristo nos traz é que para que eu faça da minha prece uma prece de qualidade, eu preciso ter o quê? O silêncio. A quietude. Por isso que ele diz, vai até o teu quarto. Não quer dizer que necessariamente você só possa fazer prece ao teu quarto. Ele fala desse estado íntimo. Né? Se você vai fazer a prece dentro de um shopping, pode ser, claro. De um mercadão,
Claro, agora é mais difícil, né? Você está fazendo a prece e escutando, olha o feijão baratinho, não sei o que mais. E você fazendo um esforço enorme, né? Ou então aquele faz a prece, bota aqui o celular e faz. Aí, ó. Daqui a pouco, toca. Peraí que eu estou fazendo uma prece. Não há nenhuma conexão. Então, esse silêncio precisa estar conectado. Esse silêncio precisa estar impregnado de sentimentos, conforme foi dito aqui. Porque a prece é algo vivo, algo morto, não é prece. Todo dia você faz aquela mesma prece. Todo dia. Né? Nem você aguenta, nem a espiritualidade. Hoje você faz uma prece, você está se sentindo de um jeito, amanhã você está se sentindo do outro jeito, é uma nova prece. Mas, e o resultado dessa prece? O jovem estava correndo, desesperado na floresta. O urso faminto estava atrás dele. E, imediatamente, em todo esse desespero, ele viu uma única árvore e ele subiu. Quando ele subiu a árvore, o urso começou a balançar, e depois de tanto balançar, ele parou um pouco, ficou parado. Aí nessa hora ele disse, prece. Fui lá no País e Bem, ouvi aquele tema, por que eu não faço a prece? E aí disse, Senhor, afastai esse animal faminto de mim. Imediatamente aparece um anjo no cume da árvore. Ele olhou e disse, graças a Deus que minha prece foi atendida. O anjo pegou assim da asa e tirou um serrote. Olhou para ele e disse, desculpe, o urso fez a prece primeiro. Então, quando você for ao seu reservado fazer a sua prece, cabe se perguntar, a sua prece é exclusivamente para o seu bem ou para um bem da comunidade? A sua prece está em acordo com a necessidade exclusivamente sua ou do outro? Senhor, fazei que ele volte para mim. E ele dá, Senhor, fazei que ela fuja de mim. E aí, como é que fica? Quem ganha? Ninguém sai ganhando, né? O que precisa é entender que para que eu qualifique minha prece, eu saiba que nem sempre o que eu peço é pertinente. Eu, já dando passo para o segundo ponto que o Cristo nos traz, eu vejo uma das preces mais belas que o Cristo nos exemplificou em sua existência carnal e que todos nós sabemos. Você sabe qual é, né? Pai Nosso. Com certeza o Pai Nosso é uma belíssima prece. Mas eu acho, eu particularmente, a prece mais bela do Cristo é quando, em instantes em preparação ao seu momento derradeiro e extremamente sofrido, ele volta-se ao Pai e diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Completando a prece, mas não fazei a minha vontade, se essa não for a tua. Olha que prece, né? Simples, objetiva e extremamente humilde, de dizer assim, eu até quero, mas se não for para o meu bem, e se não for a tua vontade, eu entrego na mão de Deus. Isso é extrema confiança e fé, que Deus sabe o que é melhor. Então, eu já utilizo esse elemento da prece do Cristo, porque o Cristo nos dá um outro exemplo, para que a gente possa qualificar a nossa prece. Qual é? Simplicidade, objetividade e poucas palavras. Não queira ser metida a besta na prece. Tem gente que quer se exibir para Deus na hora da prece.
Senhor, né? O cume dessa árvore que me causa aflição, sou eu, Valfrido, falando no teu coração. Isso é uma prece. Então, né? Os espíritos dizem assim, se for ainda mais um espírito luminoso nordestino, diz, macho velho, diga logo. Não embrome não. Eu já sei o que é que tu quer. Então, para quê? Né? É preciso que sejamos simples, sejamos extremamente conectados. Eu tenho uma história que é muito conhecida no meio espírita, que eu acho fantástico, que fala também sobre isso. Do padre que estava ali no seu templo, e com todo respeito, não tem nada a ver com a questão da opção religiosa, né? Mas o padre chamava muita atenção a ele, porque quase sempre, quando ele falava, ele via lá no final, um senhorzinho aparecia e sumia. E sempre ele fazia isso na porta. E um dia ele sumiu. Ele perguntou às pessoas, vocês sabem aquele senhor? Ele disse, ele ficou doente, está no hospital. Ficou muito mal lá, mas estão dizendo que parece que ele está melhorando. Quem é eles? É o Zé. Então ele disse, eu vou lá. O padre foi lá, procurou, achou, e quando ele chegou, ele viu uma multidão ao lado do Zé. E aí, quando ele chegou, ele disse, meu filho, esse padre, o senhor aqui, quanta honra para mim. Ele disse, pois é, eu via você sempre lá, na minha igreja, nunca entrava. Ele disse, não, mas é porque eu não sei falar aquelas palavras bonitas que vocês falam lá, não. Eu ficava encantado. Mas aí eu não tinha coragem de entrar, eu fazia a minha prece e ia embora. E o padre olhou e disse, mas fazia sua prece? Era tão rápida. Eu via você passar só segundos. Zero. E hoje, padre, o senhor não acredita, eu melhorei bastante. Você sabe por quê? Jesus apareceu para mim. Por isso que estava todo mundo aqui. Ele disse, é mesmo? Ele disse, meu filho, me diga, que prece é essa que você fazia na porta da minha igreja? Sabe a imagem de Jesus que tinha atrás? Eu olhava para ele e dizia, oi Jesus, e ia-me embora. E aí o padre disse, Jesus apareceu hoje para você? Disse, apareceu. E o senhor não sabe o que ele me disse? Ele olhou para mim e disse, pois é. Percebe a grandeza? Né? Para que complicar, gente? Nós estamos complicando a nossa convivência. Então, como é que eu posso? Aí escuta muita gente assim, eu não consigo mais fazer prece. Claro, é simples. Está lá, vivendo um desespero, um momento difícil, vou dar uma prece fantástica. Diz, socorro Jesus. Pronto. Não, mas não dá, eu tenho que detalhar. Né? Eu tenho que explicar direitinho, ele já sabe, nem precisa. Então, essa é a verdadeira conexão que o Cristo faz. É tão simples como o amor. Ele diz, eu não acredito. Né? Eu tenho que dificultar. E em cima desse contexto, de eu buscar um lugar íntimo, reservado, eu simplificar a fala, aí vem agora a parte mais simples e mais difícil que o Cristo dá. Agora você quer fazer uma prece que dá certo mesmo, porque não existe a prece boba, não existe a prece tola. Né? Todas as preces são ouvidas. Isso está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Quer dizer que então, Valfrido, qualquer prece que eu fizer vai ser ouvida. Senhor, mandar aí um Mercedes para mim, vai ser ouvido. Agora o problema é o seguinte, tem uma ordem de prioridades. Aí a sua está lá longe. Porque o mundo espiritual não deixa de ouvir a ninguém. Agora, você há de convir que uma necessidade mais
urgente, que gera uma necessidade de transformação íntima, vai ficar à frente daquela do Mercedes, né? Então, o Cristo nos fala que quando fizermos uma prece, nós procuremos ver o que realmente nos importa. Uma prece que diz assim: Senhor, me ensina a ser mais paciente. É claro, né? Que é mais urgente do que qualquer outra. A prece deve ser voltada para a transformação pessoal. Então, quanto mais eu me conectar na minha necessidade verdadeira de purificação, de transformação, mais a minha prece é ouvida. Agora, se prepare. Né? Você vai ver o grau de investimento e a qualidade da sua prece na verdade que você tem de se autotransformar. O propósito daqui não é se modificar? Senhor, dai-me a paciência. Né? Aí o Cristo diz assim: não te dou não, isso é uma conquista sua. O que eu posso te ajudar, né, é a chegar nela. E se prepare, que as situações de impaciência vão emergir. Aí aparece, né, aquele pessoal diz: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, claro, se você pediu para olhar a paciência, é lógico que eles não vão mandar um plano, os anjinhos para a sua vida, poxa, fui ouvido, né? Você precisa olhar para aquilo que é necessário ser reparado. Então, as situações, as condições vão aparecer para convidar a você a se transformar. Então, uma feita que eu busque o silêncio mais íntimo, o silêncio verdadeiro, uma feita que eu simplifique a minha prece, uma feita que eu verdadeiramente faça a conexão com a minha necessidade, eu estou pronto para entender que a minha prece precisa, nesse grau de conexão, acontecer de uma forma fluida, mas não necessariamente atendida. É como dizer assim: puxa vida, eu faço tudo isso para depois não ser atendido. Claro, porque há necessidades, há merecimentos, há, por exemplo, um passado que eu trago. Não estou aqui fazendo espiritismo mercantil, mas é verdade que todos nós estamos aqui por uma história, nós trazemos uma história de outras vidas, e é preciso entender que muitas vezes o resgate faz parte do nosso caminho. Então, muitas vezes você pede para se afastar de alguém e essa pessoa não se afasta, né? Senhor, né, o que eu fiz, Senhor? Eu estou super conectado, meu filho. Fiquei em silêncio, né? Fiz o mais simples possível. Senhor, né, ajudai a ele desencarnar hoje. Muita conexão, meu filho. Mas e daí? Assim, né? Seria muito fácil eu imaginar que a minha prece é um instrumento para eliminar as minhas insatisfações. Todos nós queremos ser felizes. Quem quer ser feliz aqui? Levanta a mão. Gente preguiçosa. Vocês estão mortos à fome hoje, eu descobri. Eu vim pela música, né? Cantando. Eu era a falta do tom. Pronto, o tom chegou. Quanta... Isso é uma conexão, né? Então, não, meu filho, é final de ano, estou cansado. Não, nem adianta, vai virar janeiro, continuando, não tem nada a ver. Aí começa o ano, eu entro com energia nova.
Se você não está com energia boa agora, não adianta. É mesmo que desencarnar. Não, quando eu desencarnar, eu vou virar top no mundo espiritual. Você vai ser a mesma coisa que você é. Então, energize-se agora. Porque essa conexão, ela precisa ser com vigor, com intensidade, com paixão, com amorosidade. Porque, se nós observarmos, os grandes líderes da história humana, eles estavam extremamente conectados, com a própria conexão que faz um homem petrificado. Por isso tinha o nome de Pedro, a rocha. A rocha não é de forró não, viu? É a rocha mesmo. Então, o Pedro, aquele homem extremamente petrificado, olha nos olhos daquele que diz assim: vem comigo. E ele em nenhum momento titubeou, largou a rede de pescar e saiu andando. E as pessoas ao lado disseram: mas o que está acontecendo comigo? Somente no olhar. Em nenhum momento ele contestou. E o Cristo olha para ele e diz: vem que eu te farei pescador de almas. E por que você veio aqui hoje à noite? Tinha nada que fazer lá em casa, meu filho. E disseram que ia ter lanche no final. Não vai ter. Foi mentira. Você já parou para pensar? Eu tenho ouvido muito um filósofo e ele fala exatamente isso. Nós estamos pensando pouco. Com todo respeito, eu imagino, nós estamos aqui numa idade semelhante, quase todos nós estamos na faixa dos 30, e gentil não, é mentiroso mesmo. Então, nós estamos perdendo um pouco essa conexão. Vocês já pararam para observar, E isso que eu digo não é fala minha. São dos espíritos, e principalmente agora bem recente, o companheiro nos trouxe, dos seres pleidianos que estão também participando dessa transformação planetária, nos alertando do risco que é essa falsa conexão que nós temos hoje. Você tem um grupo de WhatsApp. Aí a pessoa bota: bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Meu pai morreu hoje, bom dia. Vai ter uma festa amanhã, não sei o que mais lá, A pessoa fica com a sensação de: será que alguém percebeu que meu pai morreu? Porque é tanta informação que você já parou para ver hoje quantas mensagens você leu? Quantas pessoas se comunicaram com você hoje? Quais delas ficaram aí com você? Nenhuma. Era tanta coisa que eu só... Então, a conexão que nós precisamos resgatar é essa conexão um com o outro. Porque a conexão divina está em contato. Coisa que nós estamos talvez temendo, desaprendendo, mas que nós estamos aqui para relembrar. Não é preciso, mas meu filho, é porque há violência no mundo lá fora. E daí? E essa chance que nós tivemos aqui de nos conectar, E aí a gente não tem a oportunidade de estar com as pessoas, e quando tem, não se conecta. Vem, senta, escuta, vai embora, não abraça, não toca a mão. É bom demais, encontrar os amigos aqui, fazer essa conexão, é bom. Então, essa é a verdadeira conexão que nós precisamos ter, porque Deus está aqui hoje no salão. Vocês sabiam? Aonde? Está em mim, está em nós. Então, quando eu me conecto com outro, eu estou conectando Deus.
Sai Baba, né? Quando ele terminou o discurso, que ele falou: eu sou Deus. O homem achou aquilo de uma petulância enorme, foi até a ele e disse: olha, eu vi o seu discurso, foi maravilhoso, mas só contesto uma parte. O senhor é muito pretensioso. O senhor disse: eu sou Deus para as pessoas. Ele disse: eu sou Deus. Eu disse: mas você é pretensioso mesmo, né? Ele disse: não, meu filho. Na verdade, eu só estou dizendo o que eu sei e você se esqueceu. Então, nós precisamos relembrar o sentido do que, por que estamos aqui. Ninguém, por mais que imagine o motivo, é porque eu estava passando, não tinha nada, porque fulano me disse: vem comigo. Não há ninguém que esteja aqui que não anseie essa conexão. Porque todos estamos aqui em busca de nos aproximar da essência crística, do Cristo. E por isso nós viemos. Porque todos nós aqui já sabemos que o Cristo é a verdadeira indicação para a paz, a alegria, a harmonia em nossas vidas. Nas minhas brincadeiras com os amigos, eu cheguei algum tempo atrás e eu tenho buscado. Eu disse, já choquei alguns amigos assim: eu não acredito em Jesus. Vocês acreditam? Sim ou não? Ficaram com medo, né? Vai que eu chego, né? Ou estão em estado de choque. Vocês só falam um bocado de tempo para depois terminar dizendo que não acreditam em Jesus. Está me enganando, é? Vocês acreditam? Sim. É um simzinho meio fraco. Mas sabe por que eu disse? Eu faço a propósito para provocar. Porque se você acredita em Jesus, então você segue tudo que Jesus fala. Não é isso? Ei. Então, o que eu tenho buscado é realmente acreditar em Jesus. Porque há anos Ele nos deu o caminho para a felicidade. E por que eu não me conecto verdadeiramente com Cristo? Porque tem uma partezinha em mim que diz assim: não, eu sei mais. Deixa comigo. Né? Que é o GPS espiritual que a gente bota. Né? Quando Cristo diz: siga em frente. Aí você diz: eu vou dobrar à direita, porque aqui eu vou chegar mais rápido. Aí faz recalculando a rota. E ainda fosse cearense, ainda diz: recalculando a rota, abestado. Né? Então, é chegada a hora de nós nos conectarmos. Eu queria só fazer um pedido a cada um de vocês, antes da gente encerrar. Primeiro que tudo, descruze os braços. O que tinha de gente com os braços cruzados nesse salão, não está no jeito. Descruze as pernas. Não se preocupe. Ninguém vai desencarnar. Pelo menos agora. Dê a mão a alguém que estiver perto de você. Você está sentindo a mão que está, né? É quente. Não se preocupe se é quente, se é fria. Só sinta. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado. Né? Agora feche os olhos. Imagine que todas essas pessoas que vieram hoje vieram buscar Jesus como você. E Jesus, nesse instante, está dando a mão a todos nós.
nos seus nomes. E talvez não precisamos não, porque o silêncio é uma prece. Muita paz a todos.